Ele já tinha colocado no meu coração um tempo atrás, mas eu tinha falado com minha esposa que essa é uma mensagem que ela não dá para ser pregada quarta-feira, que é um culto menor que nós temos na semana. E aí eu falei, no dia que Deus me der a oportunidade de pregar no domingo de manhã, se o Senhor não colocar nenhuma outra mensagem na nossa mente, no nosso coração, nós vamos estar compartilhando com a igreja esta palavra. E aí eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do capítulo 37. Queria que você deixasse aberto aí. E nós vamos estar compartilhando algo desse texto. Para quem conhece bem a Bíblia, sabe que o capítulo 37 de Gênesis começa a contar a história da família de Jacó. Da família de Jacó e seus filhos, tendo como protagonista principal a história de José. Mas nós não vamos falar de José diretamente. Vamos falar dele porque ele está envolvido nessa história toda. O personagem que nós vamos trabalhar hoje, nessa história, é o personagem de Judá. Judá é o quarto filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. E dos 12 filhos dele, Judá é o quarto filho. E a Bíblia diz que da casa de Judá, da família de Judá, vai nascer o Salvador, que é Cristo. Então nós temos aqui o personagem que dá origem à família do nosso Salvador. Mas nós vamos ver que na família de Jacó, os conflitos que ele sempre passou na sua vida, na sua história, através do seu próprio nome, que ele tem, que é um nome carregado de simbolismo, de significado, que reflete na sua vida, no seu caráter, isso vai acontecer também com seus filhos. O nome Jacó, o seu significado real é aquele que agarra. Tem gente que fala que é espertalhão, traiçoeiro, trambiqueiro e uma série de coisas, não, mas o sentido real do nome é aquele que agarra. Mas, pastor, o que significa aquele que agarra? Aquele que agarra é aquele que leva vantagem sobre o outro. Porque quando ele nasceu, ele agarrou no calcanhar do irmão para não fazer força para nascer. Ele levou vantagem sobre o seu irmão, ele tirou proveito do seu irmão. Então, por isso que o nome dele é Jacó. Importante ressaltar que há um erro muito grave que se ensina, que Jacó roubou a primogenitura do irmão dele. Isso é mentira, gente. O texto bíblico diz que ele comprou. Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. O que ele rouba do irmão é a bênção, que são coisas distintas, que todo mundo acha que é a mesma coisa. A bênção verbal que um judeu transmite aos seus filhos é uma coisa, a bênção da primogenitura é outra. Uma coisa administrativa, que é financeira, que é a primogenitura. Porque o primogênito ele tinha direito sobre a maioria dos bens do seu pai. E aí ele faz o quê? Ele vende isso, ele negocia isso por um prato de comida. Ele vende, isso aí é um acerto. Jacó não roubou isso de Esaú. O que ele rouba é a bênção verbal profética que seu pai pronuncia sobre ele, achando que está pronunciando sobre o irmão. Aí ele roubou. E quando o irmão dele descobre, ele fala mesmo assim, não é por isso que o seu nome é Jacó, aquele que trapaceia, aquele que tira vantagem do outro, aquele que tirou vantagem de mim desde que nasceu. Mais uma vez ele veio tirar vantagem. E aí isso vai perdurar na vida de Jacó, porque quando ele vai para a casa daquele que seria o futuro sogro dele, ele vai achar alguém que é mais malandro do que ele. Ele dá uma volta no irmão, só que o sogro dele dá a volta nele 10 vezes. Olha só a paga. Ele engana uma e é enganado 10. Porque ele se achava esperto. Mas aí Jacó tem um encontro com Deus. E lá no Vale de Jaboque, quando ele passa por Peniel, que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e aí ele luta com o anjo, e definitivamente, o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome?
E aí ele responde: aquele que passa a perna nos outros, aquele que passa os outros para trás, aquele que engana, aquele que tira vantagem do outro. Aí o anjo diz para ele o quê? Já não se chamará aquele que engana, aquele que leva vantagem sobre o outro, mas você passará a ser chamado de Israel, pois lutaste com Deus e prevaleceste. Como um príncipe de Deus, lutaste com o próprio Deus. Então há uma mudança em Jacó. Há uma mudança no seu querer. Mas isso não evita que ele cometa erros, principalmente na relação com seus filhos. Ele vinha de uma família que sempre havia alguém que era predileto de pai ou de mãe. Ele viveu toda essa situação, pagou um preço caro por isso, mas ele não aprendeu nada com isso, porque ele continuava tendo filhos prediletos. Ele viu o resultado que isso causava na vida prática, mas ele não aprendeu nada com isso. Porque no capítulo 37, que é o que tem aí, no começo do texto, diz que ele amava mais José porque era o filho da sua velhice. Mas aí a gente tem que abrir um parêntese aqui. Porque essa informação, ela não está totalmente correta não, gente. Ué, pastor, o autor bíblico errou? Não, ele teve uma interpretação que não é uma interpretação que a própria Bíblia diz. A própria Bíblia contradiz o próprio escritor. A Bíblia se explica por si só. Ela não precisa que você pegue explicação fora, ela mesma se explica. O filho da velhice de Jacó é Benjamim, que era mais ou menos 10 anos mais novo do que José. Mas sabe por que ele amava mais José do que os outros? Porque José era o primogênito da mulher que ele amava. É essa informação que o texto não te dá. Já José é o filho primogênito de Jacó, da mulher que ele mais amava. Ele teve 2 mulheres e 2 concubinas. José é o primeiro filho de quem? De Raquel. A mulher que ele amava. Por quem ele trabalhou 7 anos, e chegou no final dos 7 anos, ele não levou. Tomou a primeira volta do sogro. E aí, ele trabalha mais 7 anos para ter a mulher que ele ama como esposa. Então, nós vamos vendo que o primogênito da mulher que ele amava era o filho predileto dele. E aí ele sabia que isso ia trazer problemas, como trouxe problemas na sua própria casa. Porque o pai dele amava mais o irmão do que a ele, e a mãe dele amava mais a ele do que o irmão. E trouxe conflitos, que foram conflitos ruins para ele, para a sua história. E aí isso vai desencadear um conflito familiar, um conflito fraternal, aonde os irmãos vão viverem se odiando. E aí nós precisamos entender que o nosso amor ele tem que ser demonstrado, embora vá ter filhos que se identifiquem mais com os pais, que sejam mais próximos, mais carinhosos, uma série de fatores, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que depositar mais carinho e afeto nenhum do que nos outros, porque isso vai gerar um conflito familiar, e isso vai trazer problemas dentro de casa, não tem para onde correr. Cada um de nós somos indivíduos únicos, nos identificamos mais com um ou com o outro. Isso em todos os aspectos, em todas as relações que nós temos. Mas nós precisamos entender que os conflitos familiares, eles começam, muitas das vezes, com erros que os pais cometem em relação aos seus filhos. E isso desencadeia sentimentos dobles na família, ruins, que trazem, muitas vezes, conflitos com morte. E aí nós vemos aqui, no capítulo 37, eu queria que você visse, aí a partir do versículo 22, eu vou te contar o que aconteceu até aí, para você entender e nós seguirmos daqui da frente. Desde o começo do capítulo, diz que Jacó amava mais José do que seus irmãos. E José teve 2 sonhos que ele compartilha com seus irmãos. E diz que chega um momento que os irmãos ouvem o sonho de José e a sua interpretação, e diz que eles passaram a odiar José ainda mais, ao ponto de não conseguirem mais falar sequer com ele. Então, um belo dia,
Jacó chama José, os seus filhos estão no campo apacentando os rebanhos, chama José e fala assim: vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e traga um relatório do que eles estão fazendo a mim. E Jacó deu uma túnica especial para o seu filho. E aquela túnica foi sinônimo de briga, de confusão no meio da família. E aí, quando José chega lá, e os irmãos veem ele com aquela túnica, eles estão no meio do nada. Eles estão na área de Siquém. A região de Siquém é uma região que se chama dá com os ombros. Ou seja, pouco caso, não estou nem aí. E aí eles pegam José e jogam ele numa cisterna. E aí, o irmão dele mais velho, Rúben, querendo ganhar tempo, porque estava em dívida com o pai, porque estava tendo um caso amoroso com uma das mulheres do pai, das concubinas do pai, estava no erro, tentando tirar proveito, não querendo que os irmãos matassem José, para tentar ficar bem com o pai, ele tenta poupar a vida de José, não é porque ele era bonzinho, é porque ele queria tirar alguma vantagem naquilo. Ele tenta salvar o irmão. E aí o texto diz assim: Rúben disse mais: não derrame sangue, jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe faça o mal. Rúben disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo José, que chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica de talas de mangas compridas que trazia. Jogaram-o na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Versículo 26 é um dos versículos principais para nós. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois esconder a sua morte? O que vamos tirar de vantagem? Qual é o lucro que vamos ganhar? Qual o acordo financeiro? Qual o retorno financeiro? Vamos tirar a vida dele para quê? Por nada? A gente tem que ganhar alguma coisa, gente. Tem que valer alguma coisa isso que nós estamos fazendo. E aí ele diz: venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhes façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então nós vemos aqui que o sentido de dar pernada, de tirar vantagem, era familiar. O pai, o avô, os próprios netos ali, todo mundo queria tirar uma vantagem de alguma coisa. E aí ele fala para os irmãos: olha só, vamos fazer um acordo, vamos vendê-lo, é muito melhor do que matá-los, não vai haver sangue em nossas mãos, e ainda vamos ganhar alguma coisa. Eles vendem José por 20 moedas de prata. Eles eram 12. José ia ser vendido, 11. Benjamim não estava no negócio, porque Benjamim aqui era criança. Então, as 20 moedas dava 2 moedas de prata para cada um. O acerto era esse, pelo que eles vendem José. E aí eu queria que você guardasse isso. A ideia de vender é de Judá. Só que o passado tempo, nós estamos falando aqui de José ser vendido. José tinha 17 anos. Ele fica na casa de Potifar mais ou menos 10 anos. Ele vai para a prisão e fica na prisão mais 2 anos. Interpreta o sonho do copeiro e leva mais 2 anos para que o copeiro pudesse falar com Faraó. José está com mais ou menos 30, 31 anos quando ele vai interpretar o sonho de Faraó. E aí, tem mais de 7 anos de abundância que houve em toda a terra, para começar o período de fome.
Então, de José ser vendido aqui, nesse episódio que nós estamos lendo, até ele se encontrar com seus irmãos, passaram-se mais de 20 anos. Quando, novamente, nós vamos ter o reencontro desses irmãos. Mas nesse período de tempo, nesses 20 anos, essa família vai continuar vivendo. E nesse tempo, Judá vai se casar. Ele se casa, alguns acreditam que ele já até era casado nessa época, quando eles venderam José. Mas lá no capítulo 38, eu queria que você avançasse um pouco aí, no capítulo 38, versículo 6, diz assim, capítulo 38, versículo 6 diz, Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, era o primogênito de Judá. Era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor fez com que ele... Quem fez com que o rapaz morresse aqui foi o Senhor, porque ele era mau. E o texto continua, então Judá disse a Omã, tenha relação com a mulher do seu irmão, para que cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Mas Omã, sabendo que o filho não seria considerado seu, por isso todas as vezes que tinha relação com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para que não lhe desse descendência a seu irmão. Isto, porém, o que fazia era mau aos olhos do Senhor. Por isso fez com o Senhor que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça, pois Judá pensava assim, é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a morar na casa do pai dela. Então nós temos aqui uma lei que ela é muito anterior à lei de Moisés, mas já era uma obrigação entre o povo de Jacó. De um irmão, caso um irmão mais velho morresse, ou um irmão da família, ele tinha que assumir o seu lugar e gerar um filho para que esse continuasse tendo descendência. Era a lei do livreato, que está lá na lei que Moisés escreve em nome do Senhor. Mas isso aqui já era uma coisa que acontecia, tanto que o texto está dizendo aqui, que Judá manda que o seu filho cumpra esse papel. E aí, Judá faz o quê? Olha só, já perdi 2 filhos com essa mulher. Não vou entregar o terceiro. Vai que eu perca mais um. Ele então decide no seu coração não cumprir aquilo que ele mesmo tinha estipulado desde o começo. Que depois vai virar uma lei. Aqui ainda era um acordo. E aí, ele decide resguardar o filho caçula dele. Só que no capítulo 12, Tamar, ela começa a perceber que o seu sogro está agindo de má fé. Que não vai entregar o outro filho para ela, para que ela possa gerar descendência do seu primeiro marido. Aí diz assim, versículo 12, algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua aí é o nome do pai de Tamar. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tina, e ele e seu amigo Irã, o adulita. E alguém disse a Tamar, eis que o seu sogro está a caminho de Tina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu. Se disfarçou e sentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tina, porque ela sabia que Sela já era homem e não lhe havia sido dada, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse, venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu, o que você me dá para ter relações contigo? Ele respondeu,
eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou, você deixa comigo alguma coisa, alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu, que garantias posso deixar com você? Ela disse, o seu selo e o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relação com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez suas roupas de viúva. Então nós estamos vendo aqui que ela entendeu que não ia receber o prometido, ou seja, o filho caçula de Judá, e aí resolve intentar um plano para engravidar e dar descendência ao seu primeiro marido, o seu marido, da mesma família. E aí, passado 3 meses, no versículo 24, diz assim, passado 3 meses, foram a dizer a Judá, sua nora se prostituiu e está grávida. Ao que Judá respondeu, traga-no para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, estou grávida do homem, a quem pertencem essas coisas. E disse mais, veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Versículo 26 diz assim, Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não dei Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Por que eu estou lendo esse texto aqui? É para você ter uma compreensão. Ele tem uma história traumática com seu irmão. Agora ele tem uma história traumática com seus próprios filhos. E aí ele chega no final, quando ele vê aquilo que ele tinha deixado como garantia, aquela mulher que ele teve relação, ele vê que aquilo é as mesmas coisas que ele é dono. E aí ele fala o quê? Ela é mais justa do que eu. Então nós estamos vendo aqui que o próprio tempo vai gerando nas pessoas um pensamento diferenciado. Ele começa a entender que as coisas da vida acontecem e vão acontecendo e a gente precisa tirar aprendizado. Então ele entendeu que aquela situação estava ali e aquela nora dele queria simplesmente que ele cumprisse a obrigação dele como avô, dar uma descendência a ela do seu marido. E aí ele entende que ela é justa e ele não. Então o tempo faz com que nós precisemos aprender a lidar com os conflitos e as situações. Então Judá começa a ter uma mudança no seu caráter, na sua vontade, na sua vida. E isso aqui é fundamental para desenrolar da história de José. Porque mais à frente aí eu queria que você fosse lá no capítulo 44. E você conhece a história. E você sabe que depois do período de fome, de grande abundância no Egito, ao período de fome, e eles precisam ir até o Egito para buscar alimentos, senão a família toda vai perecer. E ao chegar lá no Egito, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José, porque José estava com a aparência de um egípcio. E havia passado-se 20 anos, mais ou menos. E eles não se reconhecem mais, não reconhecem mais o irmão. E José arma toda uma situação para colocá-los diante de uma situação muito parecida com a situação original, aonde um irmão é possivelmente dado como escravo. E ele arma aquela situação para colocar à prova o coração dos seus irmãos, para saber que se nesses 20 anos, 20 e tantos anos, eles tinham mudado como seres humanos. Ou se eles continuavam os mesmos sujeitos perversos de quando venderam como escravo. José arma toda uma situação, você que conhece a história sabe que ele serve bem aos seus irmãos, só vão lá os 10 buscar alimentos, ele faz que eles tragam Benjamim até ele, e ali ele arma uma cilada para prender Benjamim e para fazê-lo de escravo.
E aí ele coloca essa situação: vocês vão voltar, mas o seu irmão vai ficar como meu escravo, visto que ele roubou uma das minhas peças, aonde eu tomo o meu vinho, a minha taça. E aí, olha como o tempo age na vida do sujeito, como as situações familiares, os traumas, as dificuldades geram mudanças no caráter do indivíduo. Capítulo 44, 17 diz assim: então Judá respondeu: que podemos dizer, meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Aí ele fala assim: Deus descobriu a nossa culpa. 27 anos mais ou menos tinham se passado, gente. E ele vai dizer: Deus descobriu a nossa culpa, porque não há nada encoberto diante do Senhor. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se encontrou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem cuja mão foi encontrado o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Aí no versículo 32, diz assim: porque este seu servo ficou responsável pelo jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este teu servo fique no lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos, porque não poderei voltar a meu pai se não o jovem não for comigo. Não, se voltar, não, porque não poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo. Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Aquele mesmo que falou: ó, vamos vendê-lo como escravo para tirarmos algum proveito, para levarmos alguma vantagem. Agora ele diz o seguinte: não, eu fico no lugar dele. 20 e tantos anos transformou o coração de Judá. 20 e tantos anos ele saiu do lugar do aproveitador para o lugar daquele que se põe no lugar do outro. Ele saiu do lugar do não estou nem aí para o lugar de empatia, ficar no lugar do outro. Então o tempo, os traumas que ele viveu na sua própria família, gerou uma mudança no coração de Judá. É por isso que o perdão é o segredo para ser feliz. Porque sabe o que aconteceu aqui em toda a história de Judá? Ele continuava entendendo que o seu coração estava preso na história de José. Ele estava preso porque ele vai lembrar, ele fala: ó, Deus nos descobriu, Deus sabe o que nós fizemos, Deus nos trouxe a essa situação, a esse lugar, porque descobriu que nós fizemos lá com outro, agora nós estamos na mesma situação, ele identificou. Isso é você reconhecer que os seus erros, eles sempre vão bater a sua porta. De um jeito ou de outro, eles vão vir, em algum momento ele vai bater. E aí, como você vai lidar com isso é que vai mudar toda a sua trajetória, é o que acontece aqui. Lá no passado ele buscou uma solução financeira muito fácil, vamos levar vantagem sobre a venda do nosso irmão. Agora ele não quer mais isso, ele quer se colocar no lugar do irmão. Então nós vemos aqui como o homem que é experimentado na prática tem uma mudança no seu caráter. E é isso que Deus quer fazer conosco. Nós não podemos continuar com as mesmas coisas que nós carregávamos atrás, ao longo da nossa vida. Existem coisas que marcou a nossa vida, a nossa trajetória, nossas experiências, tantas coisas nos marcaram. Mas nós não podemos continuar carregando isso para a vida toda. Existe um momento em que Deus vai nos colocar no lugar aonde Ele vai mostrar quem realmente nós somos. Como Jacó teve o seu encontro com um anjo, e o anjo mostrou realmente quem ele era, e disse agora, a partir de hoje,
você vai ter um novo nome, você vai ter um novo significado na sua vida, porque você teve um encontro real com Deus, um encontro verdadeiro, porque Jacó já tinha tido um encontro com Deus lá em Peniel, mas agora aqui o encontro era para dividir quem Jacó era, e deixar para o passado, para quem ele seria, um príncipe de Deus. Você precisa fazer essa cisão, de quem você era, deixar o seu passado para trás, um passado de vergonha, de fracasso, de divisa, de divisão, para viver um futuro que Deus quer apontar para você. Então Judá, no decorrer da sua vida, nesses 20 e tantos anos, ele vira para José e fala: eu fico no lugar do meu irmão. Eu não quero mais ver o sofrimento do meu pai, porque o sofrimento dele também é o meu sofrimento. Porque se ele sofrer agora, eu vou sofrer, porque da outra vez que nós dissemos que José morreu, ele sofreu, mas aquilo não me fez nada. Aquilo não me transformou, aquilo não mudou em nada em mim. Mas agora que eu passei pelo sofrimento real também na minha casa, na minha vida, eu não vou aguentar o sofrimento do meu pai. Houve uma mudança no caráter de Judá. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Deus quer transformar a nossa história. Deus quer transformar a nossa vida. Tantos conflitos nós já tivemos na vida. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma passagem neste mundo. Conflitos familiares. E aí são os pais que muitas das vezes não conseguem entender as demandas dos filhos, as necessidades dos filhos. E aí, em detrimento de um filho, acaba invertendo as situações. E há conflitos familiares. E a família não sabe lidar com isso. Mas Deus quer curar as famílias, porque a família é o projeto de Deus. Deus pensou na família, Deus projetou a família para ser uma família harmônica. Mas desde o começo, desde lá do Éden, quando o homem pecou e se separou do Senhor, nós vamos vendo na primeira família constituída lá os filhos nascendo, conflitos familiares que gerou morte. E assim vem ao longo da nossa história. Conflitos familiares gerando divisão, gerando morte, gerando intriga, gerando tantas coisas. Mas Deus quer transformar as nossas famílias. Deus quer nos reconciliar com Ele. Deus quer que nós reconciliemos uns com os outros. E aí você conhece o desenrolar da história. E José, diante dessa situação, dessa transformação da vida de Judá, ele se revela aos irmãos. E aí José se revela aos irmãos, e os irmãos ficam perplexos. E aí qual é o sentimento deles? Rapaz, ele nos trouxe até nesse momento porque ele vai nos matar. Só que José, a experiência de vida, os traumas da sua vida que ele passou, transformou a vida dele. Porque ele era um menino mimado pelo seu pai. Mas ali ele é um homem que entendeu, e ele vai falar para os irmãos dele: quem sou eu para estar no lugar de Deus para julgar vocês? Não foram vocês que me venderam para o Egito, mas o Senhor me trouxe até aqui, para que nós pudéssemos salvar a nossa família. Então você vê que José entende que a mão poderosa de Deus age em todos os momentos. Todas as dificuldades que nós passamos nos transformam e precisam nos transformar em pessoas melhores. Pessoas que entendam que tudo que nós passamos contribuiu para que nós víssemos a mão de Deus agindo a nosso favor. Nós estamos aqui porque a boa mão do Senhor continua agindo e operando a nosso favor. Quantas vezes nós tentamos paralisar a nossa vida por causa de acontecimentos, frustrações que acontecem o tempo todo. E aí a gente tenta paralisar a nossa vida porque alguém falou alguma coisa, alguém disse alguma coisa, e a gente continua remoendo. E aí às vezes a gente vai conversar com as pessoas e a gente vai falar com as pessoas, a gente vê a pessoa amargurada, rancorosa, ressentida. E aí a gente conversa com a pessoa e aí você começa a ouvir aquela história e você começa a entender que aquilo não é de agora. Aquela situação, aquele conflito não é de hoje, não é de ontem, não é de semana passada, é de anos.
Pessoas carregando mágoas, rancores, anos na vida, e a vida não decola, a vida não sai do lugar. E o conflito está sempre voltando, está sempre no mesmo eixo, no mesmo lugar, porque ela não consegue sair do lugar que ela mesma se colocou. Você precisa tomar uma decisão, se você precisa sair deste lugar, se você se encontra num lugar onde toda vez que você vê, a sua vida continua rodando sobre o mesmo eixo, ela não consegue decolar. É porque tem alguma coisa que está te prendendo que você precisa soltar. E não é Deus que vai soltar, não, é você que precisa soltar. É porque você está amarrado lá. E o Senhor está te olhando, chamando você nesta manhã para você ver onde você está amarrado, para você se soltar e você continuar caminhando. Porque sua vida continua circulando no mesmo eixo, ela não consegue sair dali. Acontece alguma coisa, está sempre voltando no mesmo lugar. E aí Deus nos chama, nesta manhã, para ver que o perdão é o segredo para ser feliz. Eu estava lembrando de um caso aqui agora, isso tem mais de 15 anos. Eu estava ministrando num congresso, e eu falava sobre perdão. E aí, na hora que eu estava ministrando, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu vi uma irmã chorando muito, mas muita coisa. E ela chorava muito. A ponto de quase passar mal. E aí depois aquela irmã veio conversar comigo. E eu falava justamente sobre os conflitos familiares de irmãos. E ela veio falar comigo e falou: irmão, eu tenho uma irmã doente. Ela sofre de saúde mental, ela tem problemas mentais. E ela é 2 anos mais velha do que eu. E por causa dessa doença, minha mãe o tempo todo deu muita atenção para ela. E eu sempre me senti rejeitada. Uma mulher com 40 e tantos anos falando isso. Eu me senti rejeitada. Mas quando ouvi o irmão falando aqui, eu comecei a entender que a necessidade da minha irmã era muito maior do que as minhas necessidades. Que as minhas necessidades eram emocionais, as necessidades delas eram reais. Ela precisava que minha mãe cuidasse dela. E eu, a minha vida inteira, nunca ajudei a minha mãe a cuidar dela. Olha só como aquela mulher foi transformada, que ela entendeu que ela estava no lugar errado. Ela tinha que estar no lugar de ajudadora da sua mãe, não de crítica da sua mãe. Ela entendeu através daquela palavra, que ela se colocou no lugar de criticar, e ele devia estar no lugar de auxiliadora, ajudando a sua mãe a cuidar da sua irmã. E aí ela teve aquela oportunidade, ela falou: irmão, vou sair daqui e vou direto na casa da minha mãe para pedir perdão à minha mãe e à minha irmã, porque eu preciso fazer isso hoje. Então a gente vê como Deus faz, da gente entender que nós precisamos de mudança. A vida de Judá nunca mais foi a mesma. A vida de José nunca mais foi a mesma, porque eles entenderam que Deus está nos dando a oportunidade de sermos transformados, de sermos mudados. O tempo tem o poder de fazer isso conosco, se nós decidirmos querer mudar, querer mudança. A gente não pode continuar carregando aquilo que está nos paralisando toda a nossa vida. E aí essa irmã, depois eu encontrei com ela, não mais participando daquele trabalho que nós fazíamos, mas trabalhando ali, oferecendo apoio e ajuda a pessoas que precisavam também. Então nós vemos como o poder de Deus faz. Isso é o poder da transformação da palavra. Porque era justamente isso que nós fazíamos. Ministrávamos a palavra de Deus falando de pessoas normais, pessoas como eu e você, que quando tem um encontro real e verdadeiro com Deus, a vida precisa ser transformada. Nós não podemos continuar sendo crentes, carregando fardos que nos paralisam e nos escravizam. E aí tem uma pergunta
que mudanças o tempo gerou na sua vida. O que o tempo gerou na sua vida? Com o passar do tempo, você se tornou uma pessoa melhor? Ou ninguém consegue conviver com você? Com o passar do tempo, você aprendeu a reconhecer seus erros? Ou você continua achando que você está sempre certo e todo mundo está errado? Com o passar do tempo, você aprendeu a perdoar? Com o passar do tempo, você aprendeu a ser cristão de verdade? Você aprendeu a parecer com Cristo? Porque Cristo na cruz, o que ele falou? Perdoa porque não sabem o que fazem. É isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender que o perdão ele nasce no coração de Deus para vir para o nosso coração. E aí você pode falar, pastor, mas sou eu que tenho razão naquela situação. Eu não sou o culpado, eu sou a vítima. A gente precisa entender que a falta de perdão vai continuar paralisando, não é o outro, é você. Porque de repente o outro continua vivendo a vida dele, já está andando, já está caminhando, e você continua parado. O outro está vivendo a vida dele, está fazendo projetos e planos, e você continua parado. Quem sofre é você. Quem está paralisado é você. Quem está angustiado é você. Quem não consegue andar é você. E aí você acredita que o outro vai vir te pedir perdão? Não vai, não. O outro não vai mudar, não. Quem tem que mudar é você. Quando eu quero que alguém mude, comece em mim. Porque nós cantamos uma canção que diz o quê? Ao começar em mim, quebra corações. Para que sejamos todos um, como tu é em nós. Para que nós sejamos um, eu não preciso esperar que você venha a mim, não. Eu preciso ir até você. Porque tem que começar em mim. Nós que somos eleitos, somos chamados filhos de Deus. Precisamos entender que o perdão nasce no nosso coração, a mudança nasce em nós. Para que a partir da nossa mudança, o outro possa até mudar, mas se o outro não mudar, isso não vai fazer diferença, porque nós já somos transformados em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós liberamos o perdão, o maior beneficiado somos nós mesmos. Porque o nosso coração ele começa a viver novamente, porque nós somos vivificados. E o perdão, ele nasce no coração de Deus para vir para o nosso coração. Aquele que não tem capacidade de perdoar, é porque definitivamente ele não conhece a Deus. Porque o perdão é uma das características que Deus nos concede, quando o nosso coração o busca com toda a sinceridade. Então, nesta manhã, Deus está fazendo com que nós possamos estar ouvindo esta palavra, para refletir, para entender que o que nós temos feito com a nossa vida, o que nós temos feito com o perdão que Ele nos concedeu na cruz, nós estamos distribuindo ou estamos guardando? Existem algumas coisas que a gente não tem que guardar. Amor, você não precisa guardar, você tem que compartilhar. Perdão, você tem que compartilhar. Fidelidade, você tem que compartilhar. Gratidão, você tem que compartilhar. Isso a gente não guarda, isso a gente não retém, isso a gente contribui, isso a gente distribui, isso a gente compartilha, por onde quer que nós formos. Independente das marcas que você viveu, que te fizeram, que te imprimiram, você precisa fazer duas opções. Só existem duas opções na vida, só existem duas escolhas. Ou você continua carregando esse fardo, ou você lança esse fardo sobre a cruz de Cristo. E aí Ele falou o que para nós? Tomai sobre vós o meu
jugo, porque é leve. Você pode continuar carregando um jugo pesado, ou você pode tomar o jugo do perdão e carregar junto com Cristo nesta manhã. Eu queria que vocês colocassem